Em uma solução fracassada que queimou o solo, nosso protagonista Hazal estava em pé sobre uma pedra enquanto examinava o experimento falhado, que, se bem sucedido, teria-lhe adquirido uma espada super pesada que estava a par da densidade da espada mais forte do mundo. No entanto, agora que esse experimento falhou, ele teria que encontrar outra maneira de competir com os seres absolutos contra os quais ele não era forte o suficiente para lutar. Hazal suspirou enquanto decidia ir para alguma cidade por enquanto com sua magia de voo. Ele desejou não ter que estar sozinho em suas missões, mas infelizmente para ele, outros não eram capazes o suficiente para acompanhá-lo, então eles sempre davam desculpas e fugiam. De repente, uma fenda dimensional se abriu bem em seu caminho e Hazal parou surpreso enquanto pensava o que diabos era aquilo. Ele se perguntou se havia cometido algum tipo de erro em sua magia de voo, mas não parecia ser o caso pelo aspecto do círculo mágico, então ele concluiu que era mais provável uma distorção espacial. Ele ficou alerta porque se essa distorção começasse a engolir seus arredores, ele estaria em grave perigo, mas naquele momento uma mão saiu da fenda em sua direção. Hazal ficou muito perplexo, então uma mulher bonita saiu lentamente da fenda. Hazal ficou um pouco nervoso enquanto perguntava quem ela era, ao que ela respondeu com uma introdução de que ela era a deusa invocadora Hesha. Hazal ficou em silêncio por alguns segundos porque não conseguia acreditar que aquela mulher acabará de se chamar de deusa, o que significava que ele deveria ter cuidado. Ele tossiu e pediu que ela explicasse novamente o que ela estava dizendo. A deusa Hesha pediu desculpas pela informação incompleta, então ela mencionou que era como uma deusa de outro mundo para seu entendimento, e ela veio para este mundo na esperança de convocar um herói digno. Hesha explicou que onde quer que sua fenda de viagem se abrisse, ela aparecia em uma área ao redor da pessoa mais forte daquele mundo. Hazal se viu tendo muita informação para processar ao mesmo tempo, testemunhando uma deusa convocando heróis daquela forma, ou ele considerou a possibilidade de ela começar algum conto de fadas. Mas mesmo assim, ele podia sentir magia genuína de outro mundo e aquela fenda, através da qual ela parecia ter se aproximado mais do que ele esperava, mesmo que ele tivesse uma barreira antimágica de sua própria complexão ao seu redor. Hazal afirmou que ele era de fato o mais forte neste mundo, pelo menos em termos de humanos, e perguntou se ele deveria apenas segui-la como um herói. Hazal tinha alguns motivos para pensar que poderia obter alguma ajuda dela para que pudesse derrotar os seres absolutos mais fortes do que ele. A deusa Hesha perguntou se ele estava realmente disposto a ir com ela. Ao ouvir isso, ela começou a agradecê-lo repetidamente com alegria. Hazal perguntou o que ele tinha que fazer agora, e ela instruiu Hazal a apenas seguir as ordens do rei e derrotar o Lorde Demônio. Hazal entendeu essa parte claramente. Depois a deusa Hesha perguntou se ele estava pronto para segui-la para outro mundo. Hazal concordou com ela e ela colocou a mão na fenda, que reagiu e começou a levar todo o corpo de Hazal para dentro dela como se ele estivesse sendo devorado. Ele ficou um pouco assustado no início, mas depois de pensar que era preciso correr riscos para crescer, ele se acalmou e fechou os olhos enquanto Hazal era convocado para outro mundo. Uma vez lá, Hazal abriu os olhos e se viu na sala do trono real do rei humano daquele mundo. Hazal observou seus arredores e este mundo não parecia tão diferente como ele esperava. Foi quando o rei se adiantou e cumprimentou os novos heróis convocados com uma calorosa recepção, mencionando que estava satisfeito por tê-los ali. Enquanto isso, Hazal olhou ao redor e percebeu que ele não era o único que foi convocado. Ele olhou para os outros 3 heróis convocados e percebeu que o rei confirmava com seu ministro se esses 4 eram realmente heróis que foram convocados desta vez. Hazal ainda não achava esse lugar significativo, e ele podia dizer de um olhar que os outros heróis eram muito fracos para serem considerados heróis, fazendo-se perguntar se eles eram realmente os melhores de seus mundos. Hazal estava prestes a dar uma olhada em seus status, quando o ministro Rigi deu um passo à frente para informar os heróis sobre este mundo. Hazal parou e pensou que deveria ouvir esse cara primeiro. Então, pelo que ouviu, Hazal aprendeu que os seres deste mundo estavam divididos em 3 grupos diferentes: humanos, demônios e semi-humanos. Hazal percebeu que não era muito diferente de seu mundo, então o ministro Rigi continuou dizendo que o maior problema para eles eram os demônios.
porque humanos e demônios estavam em guerra há muito tempo, mas recentemente a influência dos demônios havia começado a aumentar a uma taxa alarmante, então os humanos precisam tomar medidas antes que os demônios dominem o mundo. E para esse mesmo propósito, eles convocaram 4 heróis de Frodo, Hiol, Banza e Hazal. Dessa explicação, Hazal percebeu que era como caçar demônios naquela época, e naquela época, Hazal realmente derrotou monstros como treinamento em países ao redor do mundo, começando a agradecê-lo. Assim, agora, o ministro se curvou ao pedido dos heróis para emprestar sua força para derrotar aqueles demônios, em troca do que eles preparariam uma vida inteira de recompensas para os heróis. Frodo, Hiol e Banza ficaram entusiasmados com a menção de recompensas, enquanto Hazal não parecia muito interessado nisso. Agora o ministro disse que eles testariam as capacidades de combate dos heróis, para o que teriam que colocar as mãos na bola de cristal um por um. Hazal avaliou a bola de cristal, que era um avaliador que detecta o poder mágico e o transforma em números. Hazal já tinha a própria habilidade de avaliação. O herói Hiol foi o primeiro a se adiantar, dizendo que seria o primeiro a ser avaliado, então ele colocou a mão na bola, e ela começou a brilhar intensamente. O ministro ficou surpreso com o brilho e imediatamente verificou o cristal em busca de números de poder de combate, que resultou em um surpreendentemente bom 40,97. O rei e outros presentes no local estavam mostrando expressões impressionantes, mas Hazal não entendia por que esses números eram bons para esses caras. Depois disso, foi a vez de Frodo, e ele tinha um incrível poder de combate de 36,64, enquanto os números de Banza também eram incríveis com 37,76 de poder de combate. O ministro ficou incrivelmente satisfeito com os resultados dos poderes de combate desses heróis. Então ele pediu ao último restante, Hazal, que se apresentasse para verificar seu poder de combate. Hazal não achou que deveria usar o cristal, mas o fez de qualquer maneira, e os olhos dos outros heróis caíram sobre ele, curiosos sobre seu poder. No entanto, na vez de Hazal, o cristal avaliador não reagiu de forma alguma, e ele disse ao ministro que parecia haver algum problema. O ministro Rigi rapidamente se aproximou e pediu desculpas pelo inconveniente do cristal. No entanto, quando ele olhou para os números do cristal, ficou espantado porque estava mostrando o número 0. Hazal perguntou o que estava errado, e o ministro Rigi afirmou que o cristal parecia estar com defeito e que ele o consertaria imediatamente. Ele pediu a Hazal que colocasse a mão mais uma vez, e quando o ministro verificou os resultados, ele revelou a todos que o número de poder de combate de Hazal era 0. O rei ficou furioso ao ouvir isso, e o ministro garantiu que o cristal não estava quebrado, então os resultados estavam corretos. Hazal tentou dizer a eles que o cristal avaliador parecia não estar funcionando, mas antes que pudesse terminar, o rei gritou imediatamente para Hazal sair. Ele declarou que Hazal não seria reconhecido como herói com o 0 que ele obteve, então Hazal deveria sair do castelo naquele segundo. Hazal tentou desesperadamente provar que 0 era um erro e sugeriu que mostraria a eles que ele podia usar magia. Hazal pensou no que mostrar a esses caras, então ele notou pedaços de carvão a alguma distância. Ele chamou a atenção de todos para dar uma olhada nesse carvão, depois lançou um feitiço de alto nível chamado Reconstrução Atômica que requer um poder de combate mínimo de 7.000 para transformar aquele pedaço de carvão em diamante. Ele achou que era perfeito para exibir seu poder mágico, mas o ministro não parecia pensar nisso como algo além de estranho, mesmo que ele transformasse carvão em diamante. Hazal perguntou a ele se isso era bom o suficiente para fazê-los entender que ele podia usar magia, mas o rei reclamou do uso de algo assim e gritou que algo como um feitiço que transforma carvão em diamante não existe neste mundo significa que esse diamante era falso. Hazal ficou sem palavras e ele argumentou que esse feitiço era bastante comum, pelo menos em seu mundo, mas o rei já tinha o suficiente, então ele calou Hazal e o chamou de golpista inútil enquanto novamente ordenava que ele saísse imediatamente daquele castelo. Outros heróis zombaram de Hazal e o chamaram de pobre alma por tentar conseguir um lugar mentindo com um diamante falso. Hazal se voltou para a deusa em busca de ajuda, já que ela definitivamente devia conhecer esse feitiço, mas mesmo a deusa olhou para ele com pena. Hazal se sentiu traído porque agora era considerado um golpista sem motivo e o rei chegou a chamar guarda-soldados para tirar Hazal. Hazal não mostrou nenhuma oposição, já que eram humanos, enquanto o rei ordenou que Hazal fosse exilado e nunca mais mostrasse seu rosto ao rei.
Depois de algum tempo na cidade, a praça não parecia muito movimentada e algumas pessoas, como uma mãe e uma criança, estavam passando quando a menina perguntou o que era o homem sentado com a cabeça coberta. A mãe levou a filha embora, pedindo-lhe para não se envolver com estranhos esquisitos, enquanto esse estranho estava atualmente tentando descobrir o que deveria fazer agora. Hazal foi expulso diretamente do castelo assim, e ele não podia acreditar que eles o pegaram daquele jeito. Agora ele nem pode voltar para casa. Foi quando Hazal pensou em algo e decidiu mudar de ritmo e simplesmente agir sobre o que deveria estar fazendo a partir de agora. Por enquanto, sua prioridade era aprender mais sobre este mundo, então ele foi para uma oficina de armas e ferramentas que compra e vende itens. Ao entrar, o vendedor o cumprimentou e mencionou que ele parecia ser um novo rosto. Hazal mostrou a ele o diamante e perguntou se podia comprá-lo. O vendedor reconheceu o diamante e também percebeu que era realmente bonito. Ele perguntou a Hazal se ele o conseguiu em uma joalheria, e ele respondeu que era feito artificialmente. Hazal perguntou se havia uma loja que trabalhava com joias artificiais. Ao ouvir isso, o lojista perguntou irritado se Hazal estava brincando com ele porque ele nunca ouviu falar de um diamante artificial. Hazal sugeriu seriamente que poderia ser usado como abrasivo ou cortador. Ao ouvir isso, o lojista perguntou o que ele estava dizendo, porque alguém preferiria viver 10 anos depois de vender aquele diamante em uma joalheria. Hazal agora tinha certeza de que as pessoas deste mundo ainda não haviam criado diamantes artificiais, então o lojista sugeriu que ele apenas fosse a uma joalheria. No entanto, Hazal precisava de dinheiro rápido, então ele não queria perder mais tempo, então ele perguntou ao lojista se havia alguma pousada naquela área, junto com seus custos. O lojista respondeu que seria cerca de 10.000 pi por noite, a partir do qual Hazal teve uma ideia da quantia mínima necessária. Ele disse ao lojista que, como precisava de dinheiro rápido, venderia esse diamante por 70.000 pi. O lojista, mais espantado do que antes, perguntou que tipo de caridade Hazal estava fazendo aqui, mas Hazal simplesmente não queria ser considerado um golpista. O lojista achou difícil de acreditar e pensou que poderia ser atingido nesse ritmo. Depois do que Hazal pensou por um segundo e sugeriu que, como ele precisava de dinheiro agora, ele poderia pegar um depósito de 70.000 pi primeiro. O lojista podia ver que Hazal parecia ter muito em seus ombros, então ele concordou com esse acordo e Hazal conseguiu ganhar algum dinheiro deste mundo. Ele se despediu do lojista depois e agora com algum dinheiro, sua carga não era pelo menos sobre onde ficar. No entanto, como não parecia haver alquimia neste mundo, ele teria muitos problemas para ganhar dinheiro e também aprender sobre a moeda para cada coisa. Mais tarde, no Distrito Central, na pousada Marie, Hazal conseguiu um quarto para descansar à noite enquanto pensava porque ele acabou aqui. Agora que ele podia descansar um pouco, ele decidiu reavaliar sua situação atual de como a deusa de outro mundo convocou aqui, o que poderia realmente ser apenas um nome de magia de transferência convocando para outro mundo e pelo que ele observou até agora, o desenvolvimento mágico deste mundo parecia ser muito diferente do seu mundo. Ele de repente se levantou pensando nisso novamente se era realmente outro mundo, caso em que ele rapidamente usou sua magia de recurso para descobrir que tipo de materiais apareceriam. E como esperado, ele encontrou diferenças nas leis da física e até mesmo em materiais que nunca havia visto antes. Hazal deitou-se novamente, aceitando essa dura realidade, e ele assumiu que o rei deve tê-lo exilado por causa de suas expectativas. Mas de qualquer forma, isso levou a considerar se derrotar o Lorde Demônio satisfaria a deusa para mandá-lo de volta ao seu mundo, embora ele se perguntasse o que era um Lorde Demônio em primeiro lugar, porque tudo o que ele conseguia se lembrar sobre demônios eram apenas demônios perigosos sem uma monarquia particular em seu mundo e aqui parecia haver um. Ele suspirou, aceitando que era realmente diferente de como seu mundo funcionava e pensou se os demônios aqui tinham inteligência para aderir à monarquia. Parece que o Lorde Demônio deste mundo pode não ser realmente mau se eles confiam em um deles como senhor. No entanto, ele ainda sabe muito pouco sobre o estado das coisas deste mundo e tem uma espécie de sentimento de que não receberá nenhum apoio dos humanos, já que foi exilado. Assim, Hazal teve uma ideia e decidiu conhecer o Lorde Demônio. Ele se perguntou se poderia usar sua magia da mesma forma que no mundo anterior, então primeiro tentou iniciar sua magia de armazenamento, que funcionou muito bem. Hazal trouxe seu satélite de reconhecimento, que voaria para o céu para inspecionar a superfície do solo via imagem de satélite.
Parecia estar funcionando bem mesmo neste mundo, então ele programou com magia para criar um mapa do caminho para o que parece ser o castelo do Lorde Demônio enquanto ele dormia durante a noite. Na manhã seguinte, ele acordou com o som de pássaros cantando no céu junto com a luz brilhante do sol. Hazal percebeu que talvez estivesse mais cansado do que esperava para ter dormido demais assim, então seus olhos caíram no satélite de reconhecimento que havia terminado de imprimir um mapa preciso. Hazal coletou o mapa em sua magia de armazenamento e de repente sentiu uma presença perto dele. Ele decidiu verificar quem poderia ser, então usou magia de alta detecção e viu que havia algumas pessoas suspeitas por perto, de olho nele. Ele confirmou que havia 5 deles, então usou magia de transmissão para ouvir o que eles estavam falando entre si. Hazal ouviu aqueles caras confirmando que ele era o alvo, o que lhe deu uma ideia aproximada de que esses caras eram os assassinos enviados pelo rei. Hazal saiu da pousada e aqueles assassinos ficaram ativos depois de vê-lo sair e confirmar seu alvo. Hazal ainda podia ouvi-los e ele percebeu que de alguma forma ele fez um inimigo do rei. Enquanto isso, os assassinos assumiram suas posições de acordo com o plano de assassinar seu alvo Hazal e trazer de volta sua cabeça como prova. Hazal, que ouviu seu plano, teve uma ideia e decidiu usar essa chance a seu favor. Os assassinos rapidamente prosseguiram com seu plano e um deles usou um pequeno tubo para tirar uma agulha envenenada. Hazal podia sentir que estava chegando e, no momento certo, ele aplicou magia defensiva na fração de segundo para bloquear aquela agulha, depois do que ele fingiu ser atingido por ela e caiu como se estivesse morto, o que fez os assassinos pensarem que eles tinham assassinado com sucesso o alvo e agora tinham que trazer de volta a cabeça. Mas quando um deles quase tocou em Hazal, ele ativou a magia de movimento rápido junto com a magia do raio, através da qual ele se moveu mais rápido do que aqueles assassinos e atingiu seus pescoços de uma maneira que eles desmaiariam sem morrer. Ele só queria fazê-los dormir um pouco, e durante esse tempo ele abriu o armazenamento e trouxe uma célula multifuncional que era basicamente como um clone. Ele ficou feliz por ter isso à mão por causa de seu hábito de criar clones de alta capacidade de combate e aqui agora. Mesmo que não pudesse copiar suas habilidades, Hazal achou que pelo menos poderia fingir ser seu cadáver. Ele formou um clone exatamente igual que parecia com ele, depois o vestiu como ele mesmo e deixou no mesmo lugar onde fingiu ter caído. Hazal estava acabado aqui e ele esperava que o resto fosse cuidado por aqueles assassinos quando eles acordassem, enquanto ele esticava as mãos e se preparava para ir direto para o lugar onde ficava o Lorde Demônio Lis. Algum tempo depois, os assassinos recuperaram lentamente a consciência e começaram a se perguntar o que havia acontecido com todos eles. Outros assassinos responderam que também não tinham certeza, então eles rapidamente se lembraram do alvo que assassinaram e verificaram o que aconteceu com ele. Eles confirmaram novamente com seu cadáver que ele estava morto e agora, sem perder mais tempo, os assassinos balançaram sua lâmina e decapitaram a cabeça de Hazal, ou mais precisamente a cabeça de seu clone. Depois de coletar a cabeça, eles se prepararam para voltar imediatamente e deixaram o cadáver do clone de Hazal no chão como estava. Enquanto isso, ao redor do lugar onde ficava o castelo do Lorde Demônio, Hazal acabou de chegar aos portões e ela observou o castelo do Lorde Demônio de relance. Havia também guardas demônios nos portões, então ele caminhou educadamente até eles e os guardas ficaram perplexos com essa visão e imediatamente o pararam. Eles perguntaram que negócio ele tinha aqui, ao que Hazal respondeu que queria falar com o Lorde Demônio. Os guardas demônios olharam nos olhos um do outro, depois gritaram para Hazal não brincar com eles porque de jeito nenhum eles deixariam um humano ver o Lorde Demônio só porque ele queria conversar. Hazal levantou as mãos para mostrar que não era hostil e pediu desculpas pela visita repentina. Ele pediu para marcar uma consulta, se possível, mas isso aumentou ainda mais as suspeitas dos guardas, pois eles não entendem por que diabos um humano quereria marcar uma consulta com o Lorde Demônio em primeiro lugar. E julgando por suas roupas, eles podiam dizer que Hazal era um herói convocado. Hazal concordou que ele era de fato um herói convocado, mas também foi exilado pelo rei. Os guardas acharam questionável, então Hazal acrescentou que quase foi assassinado pelos agentes enviados pelo rei naquela manhã também, tornando suas reações mais surpreendentes. Hazal disse a eles que ele poderia ser humano, mas com o que aconteceu com ele até agora, deveria dar a eles uma ideia de que ele não estava do lado dos humanos e não seria estranho se ele também ficasse do lado do Lorde Demônio.
Os guardas apenas enfiaram suas lanças mais perto dele, enquanto argumentavam que uma vez no passado houve outro herói convocado que fingiu ser amigo, mas os traiu. Então os guardas não cairiam no mesmo truque novamente. Hazal achou problemático se essa estratégia fosse usada nesses demônios antes, então ele teria que mudar sua abordagem e perguntar aos guardas se o topo de seu castelo de demônio estava realmente coberto com uma patética barreira de obstrução de teletransporte. Os guardas ficaram surpresos com isso no início, mas um deles gritou que não podiam simplesmente deixar um humano insultar a preciosa barreira lançada por seu Lorde Demônio. Outros guardas tentaram calá-lo, mas isso foi o suficiente para Hazal, então ele agradeceu por deixá-lo saber onde estava seu Rei Demônio. O primeiro guarda-demônio ficou preocupado porque eles erraram agora mesmo, enquanto outro demônio desafiou Hazal a tentar se teletransportar além daquela barreira, se pudesse. Hazal aceitou a oferta e imediatamente lançou uma magia de teletransporte, que não era de alto nível, já que ele não achava que precisaria dela. Depois disso, ele viu os guardas-demônios enquanto eles ficavam ali se batendo sobre se esse cara realmente iria se teletransportar para lá. Hazal desapareceu de seus olhos no instante seguinte, e eles se perguntaram o que era aquilo agora mesmo. Enquanto isso, Hazal viajou pela magia de teletransporte e logo chegou ao castelo. Ele caminhou um pouco e pensou que, já que estava no quarto do Lorde Demônio, deveria confrontá-lo em breve. Ao mesmo tempo, uma voz assustada de uma mulher veio perguntando quem era ele e como ele conseguiu entrar naquele castelo. Ela estava claramente assustada ao ver um intruso, e ela também era Lorde Demônio daquele mundo. Hazal avaliou que ela tinha cerca de 100 vezes mais poder mágico do que os demônios do portão, e ela também tinha uma quantidade decente de força, embora ele continuasse olhando para ela em silêncio até ela gritar porque um humano estava ali e como ele conseguiu passar por sua barreira anti-teletransporte. Hazal pediu a ela que confirmasse se ela era Lorde Demônio. Ao ouvir isso, ela engoliu em seco e respondeu que ela era de fato a Lorde Demônio. Ela perguntou quem ele era e qual era o seu propósito em vir até lá. Hazal primeiro pediu desculpas por passar por sua barreira sem pedir, e ele garantiu que passou sem danificá-la. Ela comentou que o simples fato de ele ter conseguido passar por aquela barreira já era ridículo, e ela desceu do trono enquanto tentava pensar o que aquele homem estava tentando fazer. Hazal colocou elegantemente a mão no peito e se apresentou a Lorde Demônio, afirmando que originalmente foi convocado para aquele mundo como herói, mas foi exilado devido a algumas circunstâncias e agora não estava nem do lado dos humanos nem do lado dos demônios no momento, e ele veio até lá naquele dia para perguntar a Lorde Demônio sobre aquele mundo. Assim, ele perguntou mais uma vez para confirmar se ela era a Lorde Demônio. A Lorde Demônio começou a emitir uma aura assassina enquanto ela soltava uma voz tentada questionando como ousava um herói convocado vir até lá para fazer perguntas, o que era como brincar com ela à vontade. Ela disparou um feitiço de ataque contra ele. Só então Hazal percebeu que escolheu o método errado para chegar até ela, mas primeiro ele teve que lidar com aquele ataque, então ele apenas levantou um dedo e o cancelou como se não fosse nada. A Lorde Demônio Nausha repetiu outro ataque imediatamente e Hazal se viu em apuros, não por causa de seus ataques, mas ele não tinha nenhuma prova para mostrar a ela que ele realmente foi rejeitado pelo rei. Ele quebrou o ataque de Nausha novamente e ela deu a ele por ser bastante competente. Hazal tentou pensar o que deveria fazer, então ele notou alguns sons de reforço chegando. Os que entraram na sala eram os guardas reais da Lorde Demônio e eles perguntaram a Nausha quem era aquele homem causando problemas. Nausha os alertou para terem cuidado, pois seus ataques não tinham efeito sobre aquele homem, enquanto Hazal analisou aqueles guardas reais e percebeu que eles tinham cerca de 80% do poder dessa Lorde Demônio. O guarda real masculino chamado Jack ficou pasmo ao ouvir que os ataques de Nausha não funcionavam nele, enquanto a outra guarda real Serena declarou que arriscariam suas vidas apenas para eliminar aquele homem. Hazal estava considerando que seria melhor se ele desistisse de provar que era inofensivo e contra-atacar, mas isso poderia se tornar uma declaração de guerra para Lorde Demônio, então ele queria evitar isso. Então ele decidiu usar o outro método que poderia parecer uma ameaça, mas como não havia outra maneira, ele levantou a mão para mostrar seu poder esmagador para fazer esses caras acreditarem que seria melhor para eles conversar pacificamente. Ele desatou fortes correntes mágicas que foram e cortaram os pescoços dos guardas reais, vendo que a Lorde Demônio Nausha gritou seus nomes por preocupação.
No entanto, enquanto seus pescoços ainda estavam cortados, Hazal usou magia de recuperação imediatamente para curar aqueles dois de volta ao que eram, como se nunca tivessem sido cortados. Jack e Serena ficaram extremamente confusos sobre o que acabou de acontecer com eles, pois tinham certeza de que morreram. Mesmo Nausha podia ver que eles foram realmente mortos e depois revividos em um instante, e Hazal mencionou que não era grande coisa cortar os pescoços dos demônios, mas mesmo assim nunca foi sua intenção matar os dois. Nausha ainda não entendeu a parte de seus pescoços cortados, então Hazal comentou que eles estavam apenas reagindo exageradamente porque ele acreditava que os demônios não morreriam apenas porque suas cabeças estivessem voando como no seu mundo. No entanto, Nausha exclamou que ele era estranho por dizer isso e disse nunca ter testemunhado um demônio sobreviver depois de perder a cabeça. Hazal ainda não acreditava facilmente e mencionou que a Lorde Demônio deve ter estado muito envolvida na política para ter esquecido isso. Serena levantou a voz afirmando que Sua Majestade era Lorde Demônio porque ela era a mais forte, não por causa de alguma política. Nausha calou e mencionou que era óbvio que aquele homem na frente deles estava além de seu senso de conhecimento comum, então eles deveriam parar com as declarações desnecessárias. Jack e Serena obedeceram às ordens da Lorde Demônio. Depois Nausha se aproximou de Hazal e disse que se ele estava lá para coletar informações, ela responderia a tudo o que ele quisesse saber. Hazal ficou feliz em ver que ela finalmente sentiu vontade de responder, mas Serena achou perigoso porque eles não podiam ter certeza se aquele homem era inimigo ou não. Nausha riu disso e disse que mesmo que fosse o caso, ela não teria muita escolha além de desistir. Serena e Jack não conseguiram falar mais nada, pois poderia parecer que estavam tomando as palavras de sua Lorde Demônio levianamente, enquanto Nausha afirmou que não deveriam recorrer à luta ainda quando parecia haver esperança de conversar. E além disso, ela tinha um pressentimento de que aquele homem se tornaria um aliado se eles conversassem adequadamente. Agora, então, ela pediu a Hazal que prosseguisse com suas perguntas, e ele sentiu que as coisas estavam suficientemente resolvidas agora para a conversa acontecer. Jack e Serena ficaram em silêncio e se curvaram para Sua Majestade para mostrar seu respeito por ela e suas decisões. Agora, no quarto da Lorde Demônio, só havia Nausha e Hazal, com ela sentada no trono e dizendo a ele para começar suas perguntas ou o que ele exigia. Hazal agradeceu a ela pela cooperação, então perguntou a ela se a raça humana estava realmente prestes a ser dominada pelos demônios. Nausha negou dizendo que tudo estava errado, e quando ele perguntou quanto disso estava errado, ela respondeu que tudo que Hazal tinha ouvido na verdade não estava certo. Porque, em primeiro lugar, esses demônios não cresceram em poder de fogo em centenas de anos, e em vez de ficarem mais fortes, seria mais preciso dizer que eles estavam ficando mais fracos. E quanto à parte de governar os humanos, era na verdade o oposto, com os humanos sendo os que forçavam os demônios com condições desfavoráveis. Ela entregou um pergaminho a Hazal como prova, e quando ele perguntou o que continha, ela respondeu que era um contrato original entre humanos e demônios. Hazal podia sentir a magia do rei no pergaminho e perguntou se ela tinha certeza de que ele podia ler algo assim. Nausha concordou sem nenhuma hesitação. Então Hazal abriu o pergaminho e viu a árvore que dizia que se algum humano cometesse um crime nas fronteiras dos demônios, eles seriam julgados pelas leis dos humanos, mas os humanos não seriam responsabilizados se algo acontecesse com os demônios em áreas humanas. Hazal não pôde deixar de questionar como eles podiam formar um contrato tão irracional, ao que Nausha respondeu com a história de que algumas gerações atrás, o rei demônio anterior foi morto pelo herói, e sempre foi o caso para o mais forte Lorde Demônio mesmo que eles não fizessem nada de errado, porque os humanos não queriam que houvesse alguém mais forte do que seu herói por sua própria ganância e segurança. E se os demônios não cumprissem as condições irracionais que impuseram a eles, o herói viria matar Nausha e tomaria seu trono à força. Sua expressão triste pôde ser entendida por Hazal, e ele se perguntou por que a deusa os convocou se ela já tinha um herói tão poderoso, ou se era como convocar um novo herói toda vez que outro morria. Ele perguntou a Nausha se aquele herói do qual ela tinha medo ainda estava vivo, ao que ela respondeu que teria destruído o contrato se não fosse por aquele herói. Hazal questionou por que ele foi convocado para lá, então ela perguntou se ele não foi exilado dali. Hazal perguntou o que tinha a ver com isso, ao que ela respondeu que ele teve sorte de ter escapado por pouco da morte. Hazal ficou confuso ao ouvir de repente que ele foi convocado para lá como sacrifício.
Houve um momento de silêncio antes de Hazal perguntar a ela como ele era um sacrifício e pediu que ela explicasse em detalhes sobre isso. Ela não estava interessada no início em trazer à tona aquela história dolorosa de seu passado. Então ela disse a ele que 600 anos atrás era por volta da época da convocação do primeiro herói. Aparentemente, naquela época, o herói não era tão forte, por causa do qual ele não era páreo nem mesmo para os 4 generais demônios que eram os pais de Jack e Serena. Hazal conseguiu entender o quão fortes eles devem ter sido depois de olhar para aqueles dois. Depois ela explicou que todos os heróis que vieram depois disso eram praticamente iguais. Então os superiores dos humanos estavam extremamente desanimados e ordenaram à deusa que trouxesse um herói mais forte. Hazal afirmou agora que tudo fazia sentido desde o início, mas então a Lorde Demônio Surpresa perguntou a ele como ele entendeu tudo. Hazal se perguntou como uma pessoa daquele mundo conseguia fazer uma ferramenta mágica tão avançada. Então ele confirmou com Malcha que a deusa fez aquela ferramenta mágica. Ela concordou com isso e disse que o herói combinado que ficou mais forte com a ferramenta era muito mais forte do que o Lorde Demônio naquela época, que os humanos impuseram condições desfavoráveis aos demônios e continuaram a convocar mais heróis. Eles convocam heróis para fazê-los lutar contra os demônios daquele mundo, e quando eles cresceram perto de seus limites, eles deixariam o herói combinado absorvê-los. Eles continuaram a repetir esse processo até que o herói combinado cresceu muito mais forte do que era naquela época. Então, basicamente, ela simplificou como apenas a maneira de pensar do rei de que, como um Lorde Demônio mais forte poderia aparecer a qualquer momento, eles também fariam um herói mais forte. Hazal podia imaginar tudo isso, e com isso, Malcha concluiu que era tudo. Hazal conseguiu praticamente tudo o que precisava saber, e se isso fosse verdade, então seus inimigos eram a deusa e aquele herói combinado. Ele não esperava que a razão pela qual ele veio para lá fosse fazer um favor à deusa, mas ela acabou fazendo dele um sacrifício. Agora não haveria mais favores para ela, e a primeira coisa que ele queria fazer era testar a história de Malcha. Malcha não se importou com ele fazendo isso, então Hazal ativou a varredura através da análise de seu satélite. Malcha podia ver que ele estava fazendo algum tipo de magia de detecção, mas não tinha certeza de como enquanto Hazal obteve o mapa do castelo real e viu a presença de pessoas lá dentro de acordo com seus poderes. E lá ele encontrou os rastros do herói combinado no lugar, o que significa que a Lorde Demônio Malcha estava dizendo a verdade. Enquanto isso, Malcha estava mais ansiosa para saber como ele conseguiu espiar o palácio, ao que ele respondeu que era fácil o suficiente, desde que ele tivesse algumas ferramentas para analisar. Ela recuou de entender mais, pois parecia ser algo de alto nível, embora ela não achasse que se ele tivesse isso, ele nem precisaria dela para saber as respostas para suas perguntas. No entanto, Hazal afirmou que se não fosse por ela, ele não teria pensado em procurar o palácio pelo herói combinado. Então, na verdade, ele nunca teria sabido que estava se tornando um sacrifício. Então ele agradeceu a ela pela informação, e ela mencionou que não era nada. Agora o próximo plano de Hazal era de alguma forma encurralar a deusa e fazê-la pensar que ela não tinha escolha a não ser mandá-lo de volta ao seu mundo. Ele se perguntou qual seria o melhor método para incomodar aquela deusa amaldiçoada, e parece que combinar heróis poderia funcionar, mas ele também queria agradecer a Lorde Demônio Malcha pela informação. Foi então que um plano brilhante surgiu em sua mente, e ele chamou a Lorde Demônio e perguntou a ela com um sorriso se ela queria derrotar aquele herói combinado com as próprias mãos. A expressão de Malcha ficou rígida, e ela respondeu que o herói combinado foi o início dos contratos desfavoráveis e o assassino de seus ancestrais, então era o desejo de sua vida derrotá-lo. Então era óbvio que ela queria matar aquele bastardo com as próprias mãos. Ao ouvir isso, Hazal tomou uma decisão que deixou Malcha intrigada, pois ele disse a ela que ele pessoalmente a guiaria. Ele prometeu torná-la forte o suficiente para superar aquele herói combinado. Malcha perguntou por que ele estava disposto a ir tão longe, ao que ele respondeu que só queria voltar ao seu próprio mundo, razão pela qual ele teve que pensar em uma maneira de encurralar aquela deusa em uma negociação. Malcha entendeu que ele estava fazendo isso porque havia algo nisso para ele também, mas ela não tinha certeza de por onde começar para ficar tão forte quanto aquele herói combinado. Hazal informou a ela que atualmente aquele herói combinado tinha apenas cerca de 1/5 da própria força de Hazal, e também era um nível que ela poderia alcançar mesmo com puro esforço. Ela ficou surpresa ao ouvir que o herói combinado era apenas 1/5 do poder de Hazal.
Hazal então mencionou que, como Malsha era a mais forte de sua raça, ele garantiria que esse plano funcionaria. Ela ficou tentada pela oferta e aceitou se ele estava disposto a ir tão longe por ela. Ela gostaria de pedir que ele a ensinasse. Hazal percebeu que ela havia feito sua escolha e eles apertaram as mãos, ele mencionando que também contaria com ela. Ele disse a ela para se preparar, pois eles iriam fazer isso no estilo espartano, e ela pediu que ele fizesse com moderação. Ela estava preocupada com como esse ensino iria ocorrer, então Hazal perguntou se havia um lugar onde ele pudesse treiná-la. Malsha ficou perdida em pensamentos, enquanto Hazal disse que eles fariam uma simulação para ver seu nível atual. Malsha pensou sobre isso e disse que havia um lugar a poucos quilômetros dali. Ela apontou no mapa que ele mostrou a ela. Depois Hazal pediu que ela se agarrasse firme a ele. Ela questionou se eles realmente iriam voar com eles tão perto, ao que ele concordou e sem ouvir seu apelo para parar. Hazal já havia ativado a magia de teletransporte e enquanto ela não estava preparada, eles voaram para o lugar para fazer o treinamento. Hazal e Malsha chegaram a uma arena vazia, e ela primeiro vomitou porque aquela experiência foi demais para ela. Hazal pediu desculpas por isso, e ela disse que não era nada, já que ela estava acostumada a ser surpreendida por ele agora. Ela questionou o que era o item mágico que ele colocou atrás deles, ao que ele respondeu que era uma ferramenta para um mundo fantasma e faria as pessoas de fora da área pensarem que Hazal e Malsha estavam apenas fazendo exercícios saudáveis. Ela não entendeu qual era o ponto disso, e ele mencionou que ela preferiria ser vista em vez de manter suas perdas privadas dentro daquele lugar. Ela agradeceu a ele por ser atencioso, mas isso a irritou um pouco. Depois ela disse a ele que tinha tempo para conversar. Então isso significava que ela deveria estar pronta para lutar a qualquer momento agora. Malsha concordou e o avisou antes de lutar que ela iria com tudo. Hazal já queria que ela fizesse exatamente isso, e com isso ele começou a luta contra a Lorde Demônio Malsha imediatamente. Agora Malsha preparou um ataque defensivo primeiro, enquanto se perguntava como Hazal iria atacar para que ela pudesse pará-lo. Mas de repente, ele desapareceu de sua vista e ela ficou chocada porque mesmo que ela tentasse encontrá-lo, ela podia sentir seu mana se espalhando pelo ar, mas ela ainda não conseguia atingi-lo sem saber exatamente onde ele estava. Ela se preparou para o momento em que ele teria que parar em um ponto para atacar, e de repente ela sentiu algo bem atrás dela e reagiu lançando uma barreira. Mas antes que ela pudesse lançar completamente a barreira, Hazal a atingiu com algo como uma bola na cabeça e ela não pôde deixar de notar que Hazal estava indo fácil usando uma bola de esportes. Ela ainda não esperava que fosse tanto assim. Então ela ouviu a voz de Hazal por telepatia dizendo que a bola iria desaparecer para atacá-la em 3 segundos, então ela deveria tentar desviar. Malsha estava com pressa para reagir rapidamente da próxima vez, então Hazal disse a ela que ele estava apenas usando magia de fortalecimento corporal naquele combate. Isso fez sua raiva chegar ao auge, enquanto Hazal disse brincando que esperava ver a Lorde Demônio sendo séria. Malsha declarou que ela iria desviar da próxima com certeza, e Hazal gostou da determinação, mas isso sozinho não poderia protegê-la do próximo ataque que atingiu por trás na cabeça. O treinamento durou um tempo e, nessa época, Malsha finalmente conseguiu bloquear a bola, mas mesmo que ela pudesse bloqueá-la agora, Hazal ainda estava continuando, e da próxima vez, ele disse que testaria seu poder mágico. Então, ele instruiu a usar o que ela quisesse nele. Malsha olhou em volta e notou Hazal se movendo um pouco, mas ela não sabia ao certo se ela se acostumou com isso ou se ele diminuiu a velocidade para este. Mas de qualquer forma, ela se concentrou na precisão de seu ataque, depois do que ela lançou 5 círculos mágicos de uma vez para atacar em várias direções. Hazal achou que talvez tivesse que levantar uma barreira simples para desviar desta, e para sua surpresa, Malsha conseguiu desferir um ataque em um tempo muito curto do que o esperado e pegou um pouco desprevenido. Seu ataque causou uma enorme explosão, mas ela sabia que não era suficiente para derrubá-lo e perguntou como foi. No entanto, Hazal ficou um pouco espantado ao ver que ela realmente conseguiu danificar sua barreira. Depois que a poeira baixou, Malsha questionou Hazal como foi seu desempenho, mas naquele momento, ela cedeu no chão de joelhos de exaustão. Enquanto isso, Hazal ficou impressionado que ela realmente quebrou sua barreira, já que precisaria de muita mana para destruir uma barreira tridimensional com magia bidimensional,
e ele tinha certeza de que não levantou uma barreira fraca, então era inacreditável que ela superou a lacuna apenas colocando mana suficiente. Ele foi e ofereceu a mão para ajudá-la a levantar. Então ela aceitou e se levantou enquanto mencionava que finalmente o atingiu. Hazal disse a ela que foi ótimo, enquanto por dentro ele se perguntava quanto poder de fogo essa Lorde Demônio poderia exibir com uma magia mais forte. Em seguida, ele disse a ela para tentar destruir uma barreira, mas ela imediatamente pediu uma pausa para se recompor. Após o intervalo, ela perguntou o que era sobre a barreira, e Hazal disse a ela que ele agora levantaria uma barreira e pediu que ela usasse sua magia mais forte para atingir a barreira. Ela perguntou se usar todo o seu poder realmente seria bom, e ele garantiu que seria porque a barreira que ele levantaria absorveria qualquer ataque. Ela não conseguia entender o quão regular esse homem era, mas de qualquer forma, ela estava aberta a usar toda a sua força. Então Melcha desferiu um poderoso ataque contra Hazal sem se conter, e como ele disse antes, a barreira realmente absorveu todo o seu ataque, deixando-a parada em choque. Depois que todo o seu ataque foi absorvido, Hazal perguntou a ela se aquilo era realmente tudo, e ela perguntou irritada se ele tinha um problema com isso. Ela se sentiu um pouco chateada porque ele mostrou uma expressão de não estar satisfeito com a força dela, mesmo que ele fosse quem lhe disse para usar tudo. Hazal garantiu a ela que não era assim, e ela não precisava se sentir para baixo, e de qualquer forma ele entendeu uma coisa agora. Melcha perguntou com cara de carranca o que era isso, mas antes de responder, Hazal pediu desculpas por não ter perguntado o nome dela até agora. Ela acenou com a cabeça dizendo que era culpa dele na maioria das vezes, mas ela também tinha alguma culpa por não ter contado o nome dela para ele. Ela se apresentou corretamente como a Lorde Demônio Nausha e pediu que ele a ajudasse a derrotar aquele herói combinado. Hazal agradeceu a ela por mostrar tanta sinceridade e disse a ela novamente que ela não precisa se sentir para baixo porque, na realidade, ela tem poderes mágicos extremamente fortes, mas para melhorar suas técnicas de magia, as formações ainda precisam ser trabalhadas. O que ele disse passou por cima da cabeça dela. Então Hazal explicou novamente de uma maneira mais simples de pensar nisso como capacidade de mana como um tanque conectado a uma saída de magia como uma casa, e disse que se alguém pressionasse o final da mangueira, a pressão ficaria mais forte, e com esse método semelhante, um humano hábil em formações mágicas é capaz de usar feitiços complicados e derrotar até mesmo um dragão. Melcha agora entendeu isso e perguntou se ela poderia ficar mais forte fazendo isso também, ao que ele respondeu que sim, mas ela teria que aprender magia tridimensional primeiro. No entanto, ela não sabia o que isso significava, deixando Hazal surpreso com o quão subdesenvolvida estava a magia daquele mundo. Ele explicou o funcionamento da magia tridimensional em comparação com a magia bidimensional, onde ela poderia basicamente usar mais magia como quisesse. Hazal acenou com a cabeça, dizendo que estava certo. Então ela perguntou como ela seria capaz de usar magia assim, já que ela nem conseguia fazer magia simples como analisar. Hazal mencionou que ele não conseguia usar magia assim no momento em que nasceu, então ele tinha um método de treinamento para isso. Ela exclamou para ele falar essas coisas primeiro, e além disso, ela tinha uma pergunta para ele sobre por que ele queria treiná-la. Porque seu objetivo era voltar ao seu próprio mundo, ele poderia ter simplesmente ido e matado aquele herói combinado sozinho. Hazal disse que poderia ter feito isso, mas ele tinha dois motivos porque queria mostrar sua gratidão pela informação de Melcha e agradecer a ela por dizer a verdade, e a outra razão era porque ele queria trazê-la para seu mundo como membro de seu grupo depois de torná-la mais forte. Embora ele só a levaria se ela estivesse bem com isso, Melcha disse a ele que, se ele realmente quisesse isso, então Hazal informou a ela que ele também tinha um oponente que ele não conseguia derrotar sozinho, então ele sempre precisava de uma segunda mão para derrotar aquele cara, então ele queria recrutar alguém digno, por isso veio para aquele mundo. Melcha perguntou se ela realmente poderia enfrentar alguém que até mesmo uma pessoa forte como Hazal não conseguia derrotar, ao que Hazal respondeu que ele tinha confiança depois da luta agora mesmo de que ela era a pessoa perfeita para se juntar à sua equipe, mas ele estava preocupado que pudesse ser impossível, considerando sua posição como Lorde dos Demônios. No entanto, Melcha respondeu que iria com ele, e mesmo que ele estivesse fazendo isso para agradecê-la, ela sentiu que estava recebendo a ajuda dele de graça, então ela não gostava de fazer favores e retribuir o favor ajudando-o em troca.
Hazal agradeceu a ela pela ajuda de retorno e ele percebeu que ela era uma alma gentil e uma pessoa confiável também, embora ela tenha mencionado ter algo a perguntar a ele e disse a ele que ela tinha uma irmã mais nova quase da mesma idade que ela. Mas ela foi infectada com uma doença misteriosa e seu corpo estava ficando mais fraco desde então. Ela queria que sua irmã fosse a próxima Lorde Demônio depois que Melsha partisse com Hazal, mas neste momento ela não estaria apta para nenhuma tarefa relacionada ao combate. Ela perguntou a ele com esperança se ele poderia examinar sua irmã, ao que Hazal respondeu que ele não era um especialista em tratar médicos, mas ele tentaria e não poderia prometer. Melsha ficou feliz com aquela resposta e disse que eles deveriam voltar para o castelo dela agora. Hazal concordou e disse a ela para não vomitar desta vez, fazendo-a se sentir envergonhada com isso. Depois disso, eles voltaram para o castelo do Lorde Demônio. Lá, Melsha levou Hazal até sua irmã Cecil, que ficou chocada com o aparecimento repentino de um círculo de teletransporte na frente dela e pensou se eles estavam sendo atacados apesar da barreira de sua irmã Melsha. Mas quando a própria Melsha saiu sendo carregada por Hazal e a cumprimentou casualmente, Cecil ficou um pouco calma, mas ainda não entendia como uma pessoa entrou naquele lugar com magia de teletransporte e quem era aquela pessoa atrás dela. Melsha sorriu nervosamente e apresentou Hazal como um homem forte de outro mundo que destruiu sua barreira como se fosse um pedaço de bolo e possuía feitiços que podiam aumentar sua magia como se não fosse nada. Hazal perguntou a Melsha se ela não estava envergonhada de estar falando sobre si mesma assim, e ela admitiu que estava apenas um pouco. Enquanto isso, Cecil entendeu que Hazal era uma pessoa incrível e Melsha disse a ela que o motivo de tê-lo trazido era para verificar se ele poderia curar sua doença. Cecil parecia um pouco preocupada se isso realmente ajudaria e Melsha garantiu a ela que ficaria bem e se esse cara não conseguisse curá-la, ainda ajudaria muito a saber a causa disso. Cecil ouviu sua irmã e concordou em ser examinada por ele, vendo que Hazal ficou feliz que Cecil acreditasse em Melsha. Agora Melsha pediu que ele prosseguisse com o exame e ele foi até ela e garantiu que ela não ficasse nervosa e que ficaria bem em apenas um segundo. Cecil concordou com ele e ele foi muito gentil com ela durante o teste, enquanto Melsha estava se sentindo estranha ao ouvir falar de seus momentos embaraçosos. Mais tarde, ela veio a saber que o nome da doença de Cecil era veias de mana endurecidas, que era um sintoma em que o fluxo de mana de uma pessoa era interrompido dentro do corpo. Cecil perguntou se seria uma doença difícil de tratar. Então Hazal abriu o armazenamento e tirou algumas pílulas dizendo que essa doença também existia em seu mundo e esse remédio poderia curá-la em poucos dias. Melsha perguntou surpresa se ele estava falando sério quando Hazal deu a Cecil o remédio e pediu que ela tomasse agora mesmo. Cecil olhou para Melsha sem saber o que fazer e Melsha garantiu a ela que eles podiam acreditar em Hazal. Cecil engoliu e tomou o remédio de uma só vez, depois do que ela relaxou, mas sua irmã Melsha imediatamente perguntou como ela estava se sentindo ou se o remédio já havia funcionado. Cecil respondeu que não sentia nada diferente e Melsha repreendeu Hazal por o remédio não funcionar. Ele lembrou que ela disse que levaria alguns dias antes e para acelerar isso, Hazal perguntou se ele poderia avançar o corpo de Cecil por alguns dias. Hazal pulou o tempo do corpo dela por cerca de uma semana, depois do que ele perguntou como ela estava se sentindo. Cecil sorriu e afirmou que era incrível que ela estivesse sentindo o fluxo de mana dentro dela completamente diferente de antes. Melsha perguntou se ela estava realmente melhor, ao que Cecil respondeu que estava mesmo melhor agora. Ouvindo isso, Melsha ficou tão feliz que abraçou sua irmã com lágrimas de alegria, enquanto Hazal ficou feliz que houvesse um problema a menos em sua lista agora. Depois de um tempo, Melsha estava concentrada em seu treinamento mágico e depois de muitos esforços, ela conseguiu reverter um vaso de volta aos seus minerais originais através da magia. Hazal a elogiou por ser capaz de usar feitiços de alto nível sem suar, e ela também ficou surpresa porque era a primeira vez que ela conseguia usar magia com tanta facilidade. Além disso, ela não pôde deixar de se sentir feliz novamente por sua irmã finalmente ter se curado de sua doença incurável. Hazal garantiu a ela que isso com certeza aconteceria com seu remédio, e agora Cecil também seria capaz de usar magia suavemente como nunca antes. Melsha perguntou o que ele queria transmitir exatamente. Ele explicou que isso significa que o remédio que ele usou em Cecil também poderia fazer todas as tropas de demônios dela ganharem poder instantaneamente. Melsha perguntou se aquele remédio poderia ser produzido em massa mesmo naquele mundo.
Ele simplesmente afirmou o fato de que ele publicou esse remédio no mercado para crianças que vivem em um país de pobreza, então pelo mesmo motivo ele tinha muito sobrando em seu armazenamento. Melcha disse resumidamente que estava parado em seu armazenamento, então, de qualquer forma, ela estava aberta a usar qualquer ajuda que pudesse obter. Hazal ficou feliz por poder ajudar e, assim, Melcha instruiu seus guardas reais a distribuir esse remédio a todos. Depois disso, Melcha, Cecil e Hazal sentaram-se juntos para conversar e informar Cecil sobre Melcha se tornando companheira de Hazal e indo para outro mundo. Hazal explicou corretamente, mas em resposta, Cecil disse que seria difícil porque Melcha era mais forte daquela nação e todos acreditavam nela e, acima de tudo, Cecil também se sentiria sozinha se sua irmã saísse assim. Hazal não pôde argumentar sobre isso, pois fazia sentido, mas então Cecil acrescentou que se ele realmente precisasse de sua irmã e se Melcha também gostasse de ir, então ela não os impediria. E sendo esse o caso, ela prometeu trabalhar duro o suficiente para a parte de sua irmã para gerenciar as coisas ali. Hazal ficou aliviado ao ver que ela era bastante confiável, mas além disso, ele queria confirmar se Cecil tinha alguma experiência em governar como sua irmã. Cecil admitiu honestamente que não tinha nenhuma experiência depois de ouvir que Hazal achou que poderia ter algo que pudesse ser útil para ela. Ele tirou uma ferramenta chamada simulador educacional e informou a ela que com essa ferramenta, ela seria capaz de obter conhecimento de todos os tipos de especialistas. Cecil não parecia entender o que isso significava, o que deixou Hazal confuso. E nessa época, Melcha voltou depois de ajudar na distribuição dos remédios e Cecil a recebeu de volta com uma expressão confusa. Melcha perguntou o que estava acontecendo, mas naquele momento Hazal se esgueirou atrás de Melcha e disse a ela que ela voltou na hora perfeita. Ele assentou e disse que iria extrair as memórias dela. Melcha respondeu sem pensar muito que tudo bem, mas de repente seu sorriso desapareceu quando ela percebeu o que ele disse e exclamou por que tirar suas memórias. Hazal garantiu a ela para não se preocupar e que suas memórias não desapareceriam, mas apenas seriam copiadas por esse simulador educacional. Ele deu a Melcha um dispositivo para colocar na cabeça dela e ela entendeu um pouco que esse item mágico usaria suas memórias como material de ensino para Cecil. Hazal ficou feliz que ela entendeu rápido e Melcha colocou o dispositivo enquanto ficava surpresa. Isso a fez pensar o quão estranho Hazal era e ele simplesmente chamou isso de apenas uma lacuna nas civilizações de diferentes mundos. Agora Melcha estava pronta e ele ativou o dispositivo que começou a copiar as memórias de Melcha diretamente de seu cérebro por alguns momentos. Cecil estava preocupada enquanto o processo estava acontecendo e assim que o processo de importação foi concluído, o dispositivo agora era capaz de instruir através das memórias de Melcha. Melcha perguntou se havia acabado e Hazal acenou com a cabeça dizendo que estava feito e podia ser usado agora. Então ele pediu a Cecil para pressionar a pedra mágica vermelha no simulador educacional, que ativou as funções do dispositivo e uma tela apareceu. Eles ficaram entusiasmados com o andamento, pois o dispositivo instruiu o usuário a responder como lidariam com as situações que apareciam na tela. Então apareceu uma pergunta e Melcha reconheceu que era sobre a fome do ano passado. Cecil escolheu a opção 3, mas a crise não melhorou, o que significa que sua resposta estava errada. Então ela escolheu a opção 2 e desta vez o simulador educacional disse que essa era a escolha correta para aquela situação. Melcha se gabou de como ela implementou aquela solução durante a fome com sua sabedoria e Cecil reconheceu o quão sábia era sua irmã. Agora Hazal disse a Cecil que seria assim que ela ganharia experiência e ela também achou isso útil. Ela dá suas palavras a Melcha para que ela faça o melhor para a nação atual e garanta um futuro brilhante. Melcha sorriu e acariciou sua cabeça dizendo que contaria com ela em relação à nação. No dia seguinte, Melcha e Hazal estavam juntos e ele perguntou se ela estava pronta para passar para a fase 2 do treinamento para superar aquele herói combinado. Ela afirmou que ficaria sob seus cuidados para esse treinamento, depois do que ela perguntou se ficaria bem se continuassem esse treinamento em seu quarto. Hazal disse a ela para não se preocupar com isso, pois eles usariam um repelente mágico, que ela achou ter um formato estranhamente fofo. Hazal explicou que esse dispositivo repele a magia na sala, tornando-a uma sala com baixa densidade mágica, o que também reduz a magia dentro de uma pessoa. Melcha perguntou se isso não afetaria o corpo de alguém,
Ao que ele respondeu que no pior dos casos, alguém poderia morrer se ficasse sozinho com esse dispositivo em um quarto. Sua reação assustada foi fofa de se ver, enquanto ele ria e garantia a ela que eles não iriam tão longe. Melcha perguntou o que eles deveriam fazer com essa coisa, e ele explicou que ela precisava impedir que sua magia vazasse de seu corpo e controlá-la com sua própria vontade. Ela achou difícil imaginar a ideia de controlar sua magia no início, então Hazal simplificou ainda mais que se um círculo mágico complicado tivesse algum tipo de falha, seria inútil, então ela precisava aprender a controlar sua magia da maneira mais delicada. Ele pediu a ela para ir e tentar acender a vela em sua condição atual e ela obedeceu e pediu para observá-la fazendo isso facilmente, mas mesmo depois de tentar por um tempo, ela não conseguiu impedir sua magia de desaparecer. Naquele momento, Melcha sentiu seu orgulho como Lorde Demônio ser oprimido, o que a irritou e ela estava decidida a fazer essa parte do treinamento com toda a concentração para acender a vela. Mas ela ainda falhou e começou a chorar enquanto reclamava que sua magia continuava dissipando e nada acontecia. Hazal provocou enquanto ela já estava desistindo, ouvindo Melcha parar de chorar e afirmou que ela não iria desistir e tentaria fazer isso até conseguir. Hazal gostou do espírito e ela explodiu de confiança que realmente faria isso. Depois de algum tempo, Cecile bateu na porta e Hazal abriu a porta e viu que ela trouxe o café da manhã para eles. Ele se certificou de dizer a ela para ficar quieta e quando ela olhou de lado, ela notou sua irmã tentando ao máximo fazer algo com a vela, mas ela se castigava por falhar toda vez. Cecile sorriu e caminhou com passos calmos em direção à mesa onde Melcha estava. Melcha ainda estava tentando descobrir seu exercício e Cecile também se sentou com um simulador educacional. Hazal não fez nenhum som e delicadamente colocou o chá na mesa enquanto as meninas continuavam seu treinamento e depois de algum tempo a vela finalmente acendeu, com que Melcha ficou extremamente feliz por finalmente ter conseguido. Hazal admirou que isso fosse muito bom para sua primeira vez e certamente não havia magia vazando da vela e o fogo não estava apagando apesar do repelente também. Melcha se gabou repetindo suas palavras de antes, dizendo que continuaria tentando até conseguir. No entanto, agora ela estava extremamente cansada depois de tanto treinar e Hazal disse a ela que eles mudariam para uma magia mais complexa. Ele pediu a ela que avisasse quando ela estivesse pronta para usar magia de ataque e ele os teletransportaria para a arena. Melcha perguntou se ele poderia ensiná-la alguma magia antiga de doença de teletransporte primeiro e Cecile também decidiu se juntar a eles na próxima vez. Depois de um mês, quando estavam treinando na arena, Hazal configurou o repelente mágico e Melcha praticou feitiços mágicos mais complexos até dominar um bom controle sobre sua magia. Hazal passou seu treinamento em feitiços mágicos complexos também e ela cancelou a magia corretamente e afirmou ter feito bem para este, em sincronia e controle perfeitos. Hazal elogiou seu progresso em apenas um mês e ela mencionou que ele deve ter algo em mente para a próxima etapa também. Hazal gostou de como ela era observadora e disse a ela que hoje ele a faria aprender magia de nível mais alto, que ele demonstrou diretamente formando uma parede na frente dele. Ele disse a ela que a próxima etapa de aprendizado seria a magia sólida e ela entendeu o básico olhando para a parede que ele fez. Ele explicou que essa magia sólida era básica, onde eles empilhavam várias camadas de superfícies planas para formar um corpo sólido. Ele explicou o funcionamento da magia sólida, que exigia que fosse formada instantaneamente, em vez de construí-la uma por uma, o que seria demorado e vulnerável a falhas no meio do caminho. Hazal perguntou se ela achava que conseguiria. Melcha respondeu afirmativamente e ela realmente acreditava que poderia fazer isso se tentasse. Ela concentrou seu poder mágico e o controlou com seus pensamentos para formar uma parede exatamente como a que Hazal mostrou antes. Enquanto ela estava construindo de forma constante, Hazal ficou impressionado com sua concentração e detalhes da parede e logo ela conseguiu terminar a parede. Hazal analisou e comentou que era bastante decente para uma primeira vez. Ao ouvir o que ela se gabou de que era óbvio, já que ela era a Rainha Demônio, afinal. Hazal disse que, nesse caso, ele testaria essa parede feita pela Rainha Demônio agora. Melcha ficou surpresa, enquanto Hazal imediatamente lançou um feitiço de ataque na parede que ela fez e para os resultados finais, ela testemunhou a si mesma que a parede resistiu à explosão e não havia nenhum arranhão nela. Hazal disse a ela que essa parede era muito mais resistente do que uma barreira de superfície plana e ela achou incrível que ela mesma a construiu.
Hazal disse a ela que era apenas magia sólida e disse que eles deveriam tentar adicionar mais algumas camadas a essa magia de barreira a seguir. Depois de algum treinamento, Melcha conseguiu criar 4 barreiras sólidas ao seu redor ao mesmo tempo e também estava perfeito. Ela ficou impressionada com suas próprias habilidades e Hazal elogiou seu trabalho e passou pelas paredes que ela fez. Ela estava se sentindo muito bem ao ver seu treinamento dando frutos, embora tenha exigido muita concentração também, levando ao acúmulo de exaustão. Hazal usou alguma magia de cura nela enquanto afirmava que ela se saiu bem nesse curto período de tempo. Em seguida, ele disse a ela que eles estariam praticando o controle mágico e a aplicação de magia sólida a partir de amanhã. Ele perguntou se ela precisava de um intervalo, mas ela se recusou a tirar qualquer intervalo até que ela tivesse dominado. Ela sentiu que não tinha o luxo de relaxar, o que era uma coisa que Hazal admirava muito nela. Ele deixou claro para ela que seria um pouco mais duro com ela da próxima vez e ela se preparou nervosamente para isso. Depois de algum tempo, Melcha tirou uma pausa do treinamento para ir realizar uma de suas tarefas como Lorde Demônio. Hazal a seguiu e perguntou enquanto olhava para a cena à frente se aquela era a tarefa sobre a qual ela falou, que acabou sendo o armazenamento de alimentos de sua nação, as terras cultiváveis demoníacas. Hazal gostou da aparência deste alto ponto e perguntou se deve ter sido difícil manter terras agrícolas dessa escala. Ela concordou que era realmente difícil porque raramente chovia naquela terra, razão pela qual os Lordes Demônios tinham que lançar feitiços de chuva aqui nessas terras agrícolas por gerações. Hazal podia entender o quão cansativo poderia ser chover nesse campo enorme e ele assumiu que ela não deve tê-lo trazido apenas para mostrar isso a ele. Melcha sorriu e disse que ele estava certo e disse que queria tentar a magia de múltiplas camadas com feitiços de chuva para fazer uma chuva eficiente desta vez. Ele perguntou a ela se ela preparou a estrutura daquele feitiço, ao que ela concordou, mas como seria a primeira vez que usaria, ela não tinha certeza se conseguiria executá-lo bem. Hazal entendeu que ela queria que ele ficasse de olho nela e ela acrescentou de maneira astuta que não queria arrastar seu povo para uma explosão mágica, então ela o trouxe aqui como segurança. Hazal ficou impressionado ao ver que ela estava usando seu treinamento para seus deveres, o que mostrava o quanto ela queria melhorar, enquanto Melcha estava se sentindo muito envergonhada por estar tentando algo novo na frente de seu povo. Agora, primeiro ele pediu que ela deixasse ele dar uma olhada na estrutura do feitiço dela. Melcha concordou alegremente em mostrá-lo a ele e preparou a estrutura do feitiço de chuva sem realmente ativá-lo. Hazal analisou a estrutura do feitiço junto com os efeitos de fertilizante, nutrição e crescimento mais rápido. Ele sorriu depois de examiná-lo e pediu a ela que mostrasse esse feitiço autoral dela e garantisse que se algo desse errado, ele imediatamente diria a ela quais mudanças eram necessárias. Melcha se acalmou e pensou que era como treinar. Então ela ativou o feitiço de chuva de verdade e focou seu mana da maneira que aprendeu durante o treinamento. Hazal podia ver que tudo estava bem na estrutura do círculo mágico e na quantidade de mana. Ele teve que admitir que ela tinha um talento assustador e que deixou de lado. Ele disse a ela para continuar e ativar o feitiço agora. Melcha ainda estava um pouco desajeitada, mas ela se recompôs e levantou a mão para liberar o feitiço de chuva em uma escala maior do que nunca. A chuva caiu sobre os campos, as plantações e os demônios que viviam ali testemunharam a tão esperada chuva abençoada do Lorde Demônio daquele ano. Eles também notaram que o círculo mágico daquele ano era tão grande que ficaram realmente gratos a sua Lorde Demônio Melcha. Enquanto isso, Melcha ficou satisfeita em ver os sorrisos felizes nos rostos de seus súditos. Então ela percebeu que não devia ficar cheia de si mesma e se virou para perguntar a Hazal como ela se saiu, ao que ele respondeu que foi perfeito e a colheita daquele ano seria recorde. Ouvir isso significa muito para Melcha que seus joelhos cederam de felicidade e ela chorou lágrimas de alegria porque estava realmente feliz com como tudo correu. Hazal lembra que ela não derramou uma única lágrima durante seu treinamento, enquanto Melcha descreveu que a razão de ela estar tão feliz era porque agora eles não precisariam mais depender daqueles negócios superfaturados dos humanos. Ela se sentiu envergonhada de chorar na frente de alguém, mas desta vez não podia ser evitado, enquanto Hazal ficou chocado ao ouvir que até mesmo a comida dos demônios era roubada por aqueles humanos. Ela admitiu que era o caso há algum tempo e só então Hazal percebeu que Melcha e seus demônios estariam em apuros se ele chegasse um segundo depois.
Melsha agradeceu a ele por ficar do lado dela depois de chegar ali, porque agora seu povo poderia ter uma barriga cheia. Naquele momento, Melsha talvez tenha sido a mais feliz que já foi nas últimas décadas e Hazal podia sentir sua felicidade e disse que esperava ansiosamente pela colheita. Ela exclamou que mal podia esperar para ver as caras daqueles comerciantes humanos, enquanto os demônios estavam animados por terem um bom reinado naquele ano. Algum tempo depois, na capital real humana, o rei ficou extremamente furioso ao ver os relatórios de vendas e ver que eles estavam 95% mais baixos nas vendas daquele ano. O ministro das Finanças confirmou que estava certo e o rei gritou com ele para não brincar e perguntou o que estava acontecendo. O ministro das Finanças informou que os comerciantes que foram ao território dos demônios descobriram que a taxa de autossustentabilidade dos demônios era superior a 100% e eles disseram que não precisavam mais de seus negócios. O rei mordeu a unha de raiva, o que claramente mostrava que ele estava chateado, e o ministro das Finanças lembrou de ter ouvido que uma vez um oficial foi executado porque irritou o rei. Por enquanto, o rei verificou com o ministro se aqueles 3 heróis estavam bem equipados e, após ouvir a confirmação do ministro, o rei ordenou que enviassem os heróis para atacar a cidade do Lorde Demônio. O ministro fez uma cara preocupada enquanto o rei acrescentou as instruções para matar alguns demônios e ameaçar o Lorde Demônio para adicionar uma condição ao contrato de comércio de que eles devem ter que comprar a mesma quantidade de comércio para sempre. O ministro expressou sua opinião de que os heróis atuais não eram fortes o suficiente para lutar contra o Lorde Demônio e seria um grande obstáculo apenas fazê-los ir e voltar em uma peça. O rei já sabia disso, mas a razão pela qual ele insistiu foi implicar o tratado que dizia que os demônios não deveriam matar nenhum herói convocado. O ministro não esperava que o rei estivesse mirando nisso, porque isso significa que o rei havia furiosamente decidido forçar os demônios a quebrar o contrato matando os heróis convocados para que ele tivesse um motivo para enviar o herói combinado para enfrentá-los. Era como a declaração iminente de uma guerra total entre humanos e demônios. O ministro expressou sua preocupação de que os heróis convocados não seriam capazes de se fundir com o herói combinado se morressem. No entanto, o rei ainda ordenou que, como os demônios eram estúpidos, ele queria derrubá-los primeiro para aumentar suas vendas, o que era mais importante do que a morte de 1 ou 2 heróis convocados. O rei então ordenou que eles fossem embora e cumprissem as ordens, e eles tiveram que sair com aquelas ordens. Enquanto isso, o rei estava ansioso pela destruição dos demônios enquanto olhava para o tratado, e apesar de quaisquer métodos que o Lorde Demônio usasse para melhorar sua situação, o rei não tolerava que os demônios ficassem melhores do que antes ou tivessem a chance de desobedecê-lo no futuro. Ao mesmo tempo, o herói convocado Banza ouviu algo sobre invadir a capital demoníaca. Ele escutou a conversa do rei e ouviu falar de fazer os demônios matarem os heróis e depois enviar o herói combinado para travar uma guerra total contra os demônios. Banza não entendeu tudo o que o rei disse, mas ele teve um mau pressentimento sobre isso, como se ele fosse ser usado para algo. Banza continuou andando enquanto pensava que deve ter entendido mal, já que eles teriam morrido há muito tempo se o rei quisesse matá-los. Mas ainda assim seus passos pararam por causa da suspeita de que o rei queria matar os heróis convocados, incluindo ele. Ele sorriu sem jeito e pensou que talvez estivesse pensando demais e tirou isso da cabeça por enquanto. Enquanto isso, na mesma época, Hazal levou a Lorde Demônio Melsha a um lugar deserto para a próxima batalha de simulação. Quando ela perguntou o motivo, ele respondeu que, como suas habilidades haviam melhorado para o próximo nível além do que costumavam ser, havia a chance de a arena ser destruída se eles treinassem lá. Além disso, ele perguntou a ela se ela não queria ir com tudo, ao que ela respondeu que não havia razão para não ir com tudo agora e ela estava pronta para isso. Hazal disse a ela que desta vez ela não precisaria segurar o golpe e ela também se preparou para ir com tudo, pois ela carregou uma lança de magia de ataque insanamente poderosa e atirou todas as lanças diretamente em Hazal. Hazal adivinhou que uma barreira simples não bloquearia todas elas, então ele lançou uma barreira de ferro de alto nível e bloqueou todas as lanças mágicas destrutivas. No entanto, Melsha já havia previsto que ele bloquearia, então ela tirou mais lanças mágicas de outra direção. Depois de ver o que Hazal decidiu mudar sua estratégia também e lançou um contra-ataque mágico que desviou todas as lanças mágicas apontadas para ele de volta à direção de Melsha. Ela foi pega de surpresa por isso e rapidamente desviou das flechas com passos rápidos. Ela conseguiu sair ilesa das lanças mágicas e Hazal decidiu aumentar a dificuldade ficando na ofensiva agora.
Ele criou uma pequena névoa escura ao redor deles com magia, que deveria adormecer os sentidos do alvo. Melcha estava lutando e ela ativou a magia antídoto, o que deixou Hazal feliz por ver que ela estava sempre atenta, apesar das situações inesperadas. Mas, para sua surpresa, descobriu-se que Melcha não estava apenas usando magia antídoto, mas também preparando um contra-ataque contra ele, o que pegou Hazal de surpresa, pois ele não esperava isso.